Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu estava, por essa manhã de domingo, refletindo sobre os propósitos de Deus, né? Como é difícil reconhecer a soberania de Deus para fazer o que Ele bem entende com as nossas vidas, em nosso tempo. Eu estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 57, que vai narrar o nascimento de João Batista, um profeta chamado por Deus para preparar o caminho para o advento do Messias. Você já deve ter assistido esse vídeo meu, está no meu canal, você pode conferir lá, né? Ou tentar relembrar de alguma forma. No capítulo 1, versículo 57, diz o seguinte: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O nascimento de João é miraculoso. Seu pai Zacarias e sua mãe Isabel já eram avançados em idade, você conhece a história. E Deus promete que eles teriam um filho. E Zacarias se ri, duvida e ele fica mudo por causa disso. E somente quando o seu filho nasce, ele volta a falar. Zacarias era sacerdote. Sacerdote fazia parte de uma casta reverenciada, respeitada. Um grupo de pessoas que eram reconhecidos como pessoas excelentes, pessoas cumpridoras da palavra, pessoas escolhidas por Deus para um propósito eminente de conduzir o povo à adoração ao Senhor, ao arrependimento, aos sacrifícios. E isso era uma tarefa muito reconhecida, muito reverenciada, muito afamada em meio àquela sociedade. E entre os judeus, os sacerdotes tinham grande respeito. E, como filho de sacerdote, João poderia também ter sido um grande sacerdote. Ele poderia usar vestes sacerdotais. Ele poderia ser respeitado pela sociedade como um sacerdote. E talvez essa fosse a esperança de seu pai Zacarias. Talvez ele desejasse o melhor para o seu filho. Meu filho vai ser um garoto de respeito, meu filho vai ser um jovem de valor, meu filho vai ser um grande sacerdote, alguém usado por Deus para levar o povo ao arrependimento, para conduzir os rituais dentro do templo. Que prazer será ver meu filho participando dessas coisas. Mas Deus tem seus propósitos. Deus tem as suas regras, o seu próprio pensamento. E esse pensamento são mais altos que os nossos. Assim como as nuvens são mais elevadas do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, mais elevados, mais sublimes, mais complexos, infinitamente mais elevados do que os nossos. E é perceptível no texto que nem o próprio nome de família João poderia ter recebido.
Perguntam a Zacarias: Zacarias, como ele se chamará? Se chamará como pai? Isso era uma cultura na época. Quem da sua família tem um nome para nós colocarmos aqui no menino? Mas nem o próprio nome de seu filho Zacarias pôde colocar, porque o anjo disse a ele que o seu nome seria João. O nome do menino seria João. Eu acho esse trecho de extrema complexidade, de extrema aplicação em nossas vidas. Porque João é aquele profetizado: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. O interessante é que Deus não está clamando no templo, Deus está clamando no deserto. O seu arauto, o seu enviado, o seu profeta não está no templo, está no deserto, levando as pessoas a serem batizadas no Rio Jordão. O seu sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote ou sacerdote, não está no templo como Anás e Caifás, mas ele está no deserto conduzindo as pessoas à adoração. Esse sacerdote não está usando vestes sacerdotais, vestes respeitáveis, mas se encontra no deserto andrajoso, vestindo pelos de camelo, se alimentando de mel silvestre e de gafanhotos. Ele não está provando das iguarias do templo, ele não está provando os sacrifícios, nem a oferta de manjares, nem as libações, nada disso. Ele está no deserto, comendo gafanhoto e mel. O que me chama a atenção é que nem sempre aquilo que pensamos sobre nós, os nossos sonhos, os nossos projetos se realizam. Porque muitas vezes o Senhor tem os próprios projetos, os próprios desejos dele para a nossa vida. E muitas vezes nós queremos elencar planos: eu vou ser assim, eu vou passar em tal concurso, essa vai ser a minha profissão. Mas Deus não quer isso. De repente Deus quer outra coisa para você e muitas vezes nós resistimos. E duro é para nós recalcitrar contra os aguilhões, assim como foi dito ao apóstolo Paulo em sua conversão. Os propósitos de Deus muitas vezes vão de encontro aos nossos sonhos, se chocam com os planos que temos a nós mesmos, e a nossa vida é um exercício de se render aos planos e projetos de Deus. Talvez você deva estar se perguntando agora: por que eu estou vivendo esse momento? Por que tantas pessoas estão morrendo? Talvez pessoas da sua família faleceram. Mas eu quero dizer para você que Deus tem os seus propósitos. Deus é soberano. E muitas vezes nós não queremos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos reconhecer que o querer de Deus, o haja de Deus, o amém de Deus, o assim seja de Deus, é muito mais poderoso, é muito mais elevado do que o nosso assim seja, o nosso querer. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o amém, como diz no Apocalipse. Os seus planos, os seus projetos não podem ser frustrados. Quantos jovens, assim como João Batista, tinham uma carreira excelente, uma profissão louvável, mas Deus chamou para ser missionário, Deus chamou para ser pastor, Deus chamou para exercer o trabalho dele e a vontade dele, e muitas vezes a realização dessa vontade e do querer de Deus é espinhoso, é angustiante. Muitas vezes o cumprimento dessa soberania de Deus em nossas vidas vai trazer aflições. João Batista pregava o arrependimento e a casta sacerdotal, a casta farisaica também, a casta dos saduceus, pregando uma mensagem dura: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar?
do juízo vindouro. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, uma mensagem dura àqueles que ele precisava ou iria ser admirado como sacerdote. Mas ele preferiu o vitupério, ele preferiu o deserto ao templo. Ele preferiu a angústia, as aflições, o calor escaldante, a solidão, a companhia, a sombra, ao conforto do templo. Isso tem muito a nos ensinar. Assim, Deus também continua levantando servos de Deus, servos valentes, que se rendem à soberania dele e cumprem o seu chamado. E parece que Deus, para treinar os seus servos, costuma levar por desertos. O deserto realmente tem sido a escola do Senhor. E talvez você tenha aceitado o caminho da salvação. Talvez você tenha aceitado o chamado que Deus tem na sua vida. E você tem passado por angústias. Você tem pagado, sofrido coisas terríveis, porque você aceitou esse chamado. Eu quero dizer para você que você está no caminho certo, porque o caminho estreito é o que conduz à salvação, o caminho largo, o caminho das facilidades, o caminho que o mundo quer que sigamos, é esse caminho que conduz à morte eterna, porque há caminhos para o homem que parecem direitos, mas o fim deles é caminho de morte, leva à morte. Que você possa escolher o deserto ao invés das facilidades. Que você possa escolher os propósitos, os planos, os projetos, os sonhos de Deus ao invés dos seus. Que a cada dia você mate o seu eu, que você quebre o seu egocentrismo, que você quebre a sua pretensão, a sua prepotência, o seu egocentrismo e se renda de maneira altruísta, assim como João Batista fez, aos propósitos de Deus. Eu sei que é doloroso, pode ser muito sofrível esse caminho, mas é o único caminho que leva à salvação. Se renda ao que Deus quer na sua vida. A cada dia se pergunte: Deus, o que você quer de mim? E muitas vezes Ele vai te levar por caminhos espinhosos, por caminhos estreitos, caminhos que vão fazer você chorar. Muitas vezes nesse caminhar você vai se sentir sozinho, angustiado, porque muitas pessoas não vão entender o chamado de Deus na sua vida e vão falar: deixa isso de lado, não vale a pena. Muitas vezes até pessoas no círculo cristão, no círculo da igreja, vão fazer você desanimar e abandonar o propósito de Deus para a sua vida. Mas não volte atrás, seja como João Batista, que defendeu a verdade até diante da morte. E o preço da verdade foi ele perder a cabeça e ser servida a sua cabeça numa bandeja de prata ao rei dos judeus, Herodes. Que você possa saber que o Senhor tem projetos na sua vida e nem sempre esses projetos vão ser confortáveis, cômodos. Muitas vezes olhamos os pastores televisivos e olhamos as coisas que acontecem e até na vida de outras pessoas e achamos: olha, por que minha vida não é assim? Por que eu sofro tanto? Por que não pode acontecer comigo igual aconteceu na vida de fulano, de ciclano, daquele irmão lá? Por que não acontece isso comigo? É porque a soberania de Deus é exercida de modo diferente na vida de cada um. E Deus é soberano para fazer da sua vida aquilo que Ele bem quiser. Porque Ele é soberano. Mas nós queremos ter o controle. Nós fomos criados para ter controle sobre a natureza, controle sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Nós temos autoridade, somos feitos semelhanças, a Deus. Imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos que nos render à soberania de Deus. É o único caminho para a vida eterna. É receber a soberania de Deus e falar: Deus, seja feita a tua vontade em minha vida. Jesus, o Filho de Deus, em um momento de extrema angústia, dele está suando sangue, afligido, porque ele é homem e ele também é Deus.
E naquele momento de extrema humanidade, de receio, de medo, de pavor por aquilo que está prestes a acontecer, ele diz: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas ele reconhece a soberania de Deus e diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que exemplo de Jesus! Que exemplo de João Batista! Que exemplo dos apóstolos, de todos aqueles que foram chamados pelo nome do Senhor! Que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Que a vontade do Senhor prevaleça acima do nosso querer, acima dos nossos desejos, acima das nossas concupiscências, acima das nossas fragilidades. Que a vontade do Senhor cresça e superabunde em nossas vidas. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que em sua vida a vontade do Senhor se amplie e cresça, a ponto de olharem para você e verem que em sua vida está a presença de Deus, está repleta do querer de Deus e da vontade de Deus. João Batista trocou as vestes sacerdotais por vestes simples, pele de camelo, cinto de couro. Ele trocou os bons alimentos, os alimentos saborosos, por mel de abelha e por gafanhotos. Ele trocou o conforto do templo, o refúgio do templo, pelo deserto, lugar de feras, lugar de extremos, temperaturas elevadas, ausência de recursos, parcos recursos. Mas mesmo assim, ele estava no centro da vontade do Senhor. É melhor estar no deserto, no centro da vontade do Senhor, do que em meio ao oásis, em meio à abundância de recursos, com o coração longe de Deus. Guarde isso no seu coração. Talvez você esteja passando por um momento de extrema tribulação, de extrema angústia, mas Deus é soberano. Talvez você esteja se perguntando: que situação é essa que estamos vivendo em nosso país? Que situação é essa que a minha família está passando? O que está acontecendo comigo? Isso é difícil, querido, querida, é complicado. Mas que você saiba que mesmo assim Deus tem o controle da situação. É difícil, muito difícil reconhecer isso, mas Deus tem o controle da situação. Aos olhos carnais, aos olhos do mundo, estamos abandonados, estamos perdidos. Não há ninguém por nós, porque como pode existir um Deus se há doenças, se as pessoas estão morrendo, tanto na criminalidade, quanto por doenças, quanto por fome? Como pode isso acontecer? Mas Deus é soberano e Ele tem o controle da situação. Que assim como Jesus Cristo, que assim como João Batista, que você possa declarar: seja feita a sua vontade, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.